No tabuleiro da vida, não perde atenção. Vencer é uma arte, dá um checkmate, não é discriminação. Vem pra academia. Fala galera do Além da Visão, amigos aí que estão assistindo aí o nosso canal, né? Então depois de um longo recesso, estamos retornando aí às aulas, né? Estamos com as aulas agora gravadas e nos próximos dias estaremos aí com as aulas ao vivo, né? Então eu espero contar com a presença de todos aí. Bom, o professor Oséias falando, né? Então é o seguinte, pessoal, nós vamos começar essas aulas de agora, de gravadas, fazendo estudos de finais, tá? Finais, assim, na minha concepção, é uma das partes mais importantes do xadrez, né? Porque o final te dá uma compreensão melhor do jogo de xadrez, né? Que são posições mais simples, né? Que com menos peças em jogo, né? Então os cálculos ficam relativamente mais simples, né? E os conceitos são bem presentes ali, né? Quando você tem domínio de certos conceitos, fica mais fácil de você executar um plano. Então, o tema hoje, vamos falar de planos, tá? Então, eu quero que você reflita bastante sobre a posição, mas pensando sempre do ponto de vista de plano. A gente fala muito aqui que joga aqui. Lances é uma coisa secundária, né? Primeiro você precisa ter um plano, né? Ou seja, saber aonde você quer chegar, e aí a partir daí você executa um plano para chegar. E obviamente que nessas horas o lance vai entrar, né? Que são para calcular a precisão aí do caminho que você vai seguir e o que você tem que fazer, né, com os lances, né? Então essa ordem tem que ser posta no tabuleiro aí, né? Então vamos lá. Nessa posição aqui, vamos analisar essa posição do ponto de vista das pretas, tá ok? Então as pretas têm o rei Hector 8 e a torre em Eva 8. E as brancas têm uma torre em Ana 6, um peão em Eva 5 e o rei lá em Hector 4, tá ok? Então aqui as brancas jogam e, bom, a minha pergunta é a seguinte, as brancas ganham essa posição ou empatam? Né? Qual que é a opinião de vocês? E se elas ganham, você precisa ter um plano para que isso seja possível. O empate é muito simples, né? Mas se há a possibilidade de ganho, então qual que é o plano? Como é que você vai fazer para ganhar? Né? Então, dito isso, eu vou pedir para que vocês parem aí pause aí o vídeo, né? E reflitam na posição aí, tenta encontrar um plano aí, tá ok? Então, tempo. Bom, imagino que vocês já pensaram aí e vamos pensar. Bom, primeiro ponto que nós temos na posição aqui, que o peão de Eva joga as pretas, é claro, né? Joga as brancas, perdão. E o peão de Eva é, está sendo atacado, né? Então, como que você vai fazer? Vai defender o peão? Bom, se for defender o peão, só tem uma forma de defender. Aliás, tem duas formas de defender. Ou você avança o peão, né? Ou você que fica na defesa da torre, ou você volta a torre. Mas das duas formas, o empate fica muito fácil, tá? Porque daí eu consigo aproximar o meu rei do peão. Então o empate é bem fácil de conseguir, né? Então digamos que eu jogue, vamos supor, avance o peão para Eva para Eva 6, então meu rei vai para Gustav 7, né? E mesmo que jogue o rei em Gustav 5, fica muito fácil jogar aqui, né? Então eu jogo o rei para Eva 7, você não consegue evoluir a posição, tá? Então, ainda pode jogar rei, por exemplo, Félix 4, digamos, Félix 5, perdão, Félix 5, e eu posso tirar a torre aqui, sei lá, para César ou Bela 7 aqui, né? E o meu plano é trazer o rei na frente do peão, né? Então é muito difícil você conseguir uma evolução para essa posição. E se, ao invés de avançar o peão, voltar a torre para Ana 5, mesma sequência, né? Então aqui tem um plano assim bem interessante, né, que você vai se basear aqui numa ameaça de mate, né? Então, aí com ganho de material. Então o que joga as brancas? Sacrifica o peão e joga o rei para Gustav 5, né?
Bom, se por acaso o preto não tomar o peão, o rei vai para Félix 6 e aí está muito próximo da coroação, né? Então aqui as brancas, as pretas tomam o peão e depois de tomarem o peão em Eva 5, aí vem o ganho das brancas, né? Que é rei em Gustav 6. Ameaçou mate, né? Com torre Ana 8. Nesse caso, a única defesa para as pretas é a torre para Eva 8, né? Para defender o mate. E aí o rei Félix 7 ganha porque ataca a torre em Eva 8 e ao mesmo tempo ameaça mate em Hector 6. Então esse é o plano, né? E aí constitui a vitória das brancas, ok? Espero que tenha entendido bem o conceito e tenha acertado o exercício. Se não acertou, também não tem problema nenhum, até porque é uma situação muito rara de acontecer. A ideia é ilustrar mesmo que o xadrez ele precisa de planos, né? Então, ok? Bom, próximo exercício é bem simples esse, pessoal. Então, eu vou passar agora do ponto de vista das brancas, tá? Então, temos aqui o rei em Bela 6 e o peão em César 6. E a torre em Gustav 7. E as pretas têm um rei em Bela 8 e a torre em Hector 8, né? Então aqui jogam as brancas, até facilitar para você, joga as brancas e ganha, tá? Então, você nem precisa pensar se vai empatar ou não. Então, qual que é a ideia aqui para vocês? Como é que vocês fazem para ganhar isso aí, né? Vou dar o tempo novamente, né? Aliás, o tempo não, vocês têm pausa, põem pausar, não é ao vivo a aula, né? Então vocês pausem e depois voltem para a gente ver. Bom, acho que já deu tempo, então continuando aqui. Vamos pensar, pessoal. Se eu permitir que o rei vá para agora vá para Eva 8, por exemplo, né? Para Eva 8 não, perdeu para César 8, fica mais difícil jogar, por exemplo, lance como Torre Félix 7. Então a torre Eva 8 né, tá ganhando do mesmo jeito, né? Mas da forma mais prática aqui, né? Então, vamos pela forma prática então aqui. O lance é a torre, mais uma vez, antes de eu falar a sequência, nós precisamos de um plano, né? Então, qual é o plano? Então, mais uma vez, eu vou ter uma ameaça de mate ou ganho de material, né? Então, eu vou com a minha torre cheque em Bela forçada, um pouquinho os lances, né? Cheque em Bela 7 e o rei tem duas saídas forçadas, ou vai para Ana 8 ou para César 8, né? Se ele for para César 8, então eu jogo minha torre para Ana 8 e estou ameaçando ganhar dama, ganhar torre, perdão, né? Aliás, não só a torre, estou ameaçando ganhar da mate também, né? Então ele volta o rei para Bela 8 e agora eu avanço peão, o cheque, né? Peão César 7, aliás, cheque não, cheque, o rei volta para César 8, daí eu jogo a torre ganhando o material dele, né? Jogo a torre em Ana 8 e aí o rei sai, eu ganho a torre e vou fazer dama no próximo, né? Se quando eu dou cheque em Bela 7 ele sai com o rei para o outro lado, para Ana 8, o que eu faço? Eu dou cheque em Ana primeiro, né? Em Ana, sec, Ana 7, e quando o rei volta para Bela 8, transpõe para a posição que nós acabamos de analisar, né? Peão vai em César 7, e aí rei para César 8 e torre cheque, etc. Né? Então esse exercício está resolvido também. Bora para o próximo, pessoal. O próximo é bem parecido com esse, né? É muito parecido com esse, só que requer um plano um plano melhor elaborado, né? Porque tem umas diferencinhas na posição que muda tudo, né? Então vamos lá. O rei, ponto de vista das brancas, o rei em Bela 6, só que agora o peão não está em César 6, ele está em César 7. Então rei Bela 6 e peão em César 7. A torre em Hector 7. As pretas têm uma torre em Gustav 8 e o rei está em Hector 8. Então veja que tem duas diferenças significativas aqui. Primeiro que o peão não está na sexta linha, ele está na sétima, e o rei está em H, aliás, em Ana e não em Gustav, não em Bela, né, perdão. Né?
Então, só repetindo a posição, para ver se eu falei certo aí, pessoal. Vou voltar o vídeo para eu ver, vou só repetir. Então, o rei das brancas está em Bela 6, o peão em César 7, a torre em Hector 7, o rei das pretas em Ana 8 e a torre em Gustav 8. Acho que está certo, né? Então, beleza, pessoal. Diante dessa posição aqui, eu quero que vocês mais uma vez pausem aí o vídeo e reflitam sobre essa posição. As brancas realmente ganham aqui? E se ganha, qual o plano para ganhar, né? Então, tempo. Bom, voltando então, pessoal, aqui é o seguinte: as pretas têm algumas ameaças aí, né? Que, digamos que as brancas jogam assim passivo demais, né? Jogam, por exemplo, torre em Félix 7, por exemplo. Então já está empatado. Porque agora você vai com a torre em G6, em Gustav 6, né? E depois quando o rei sai para, digamos, para Bela 5, por exemplo, né? Porque ele não pode avançar mesmo, né? Então aí o rei vai para Bela 7 e vai colocar na frente do peão e um abraço pro gaiteiro, tá? Não tem o que fazer mais essa posição. Vai empatar. Então eu preciso de um plano mais enérgico e mais direto, né? Então vamos lá. O que, que eu tenho de vantagem aqui? Primeiro que eu tenho o peão na sétima fazendo dama, né? Então a torre está obrigada a ficar na oitava linha, que ela defende a promoção do peão das brancas, né? Então o que eu posso tentar aqui? Um desvio de defesa ali, né? Então eu vou desviar a peça dele, né? Então o lance aqui, é por isso que eu falo, precisa ter os conceitos, né? Entender os conceitos, mas precisa ter plano. Não adianta você jogar sem plano, né? Então, aqui eu vou fazer o quê? Falando em plano. Eu vou tentar tirar a torre da oitava linha. É lógico, não é tão simples eu tirar a torre, mas se eu não conseguir tirar a torre, eu vou pelo menos colocar a posição, a minha torre branca, numa posição em que eu consiga defender o cheque da sexta linha de torre, né? E o objetivo final do meu plano é que eu consiga chegar com a torre que está em Hector 7, que eu consiga chegar em Davi 8, que aí eu estou no cheque e ao mesmo tempo eu estou ameaçando promover e, enfim, né, tá perdido, né, para as pretas aí, né? Então, só que eu não posso fazer isso direto, infelizmente, porque se eu jogar direto a torre em Davi 7, eu vou levar aquele cheque que a gente conversou, né? Então o cheque em Gustav 6, o rei tem que recuar e a torre vai, o rei vai, o meu rei branco tem que recuar e o rei preto vai e defende a promoção, né? Então, dito isso, senhores, o que, que nós temos que fazer? Então, o primeiro tema que eu vou usar é desviar a torre. Então, vou jogar da oitava linha, vou tentar fazer isso. Então, torre para Gustav 7. Bom, rei, aliás, torre para Félix 8, não posso tomar, que eu promovo, como eu já falei, se sair da oitava linha eu promovo, né, com mate, né? Então ele joga a torre em Félix 8, renovando a ameaça de torre cheque, né? Mais uma vez eu sacrifico a minha torre defendendo ali, né? Torre Félix 7. E aí, caso ele mantenha a ideia vamos para Eva 8, por exemplo, então agora eu posso jogar primeiro, mas sacrificar mais uma vez em Eva 7, né? E agora não tem mais como ele ir além daqui, não pode ir mais para Davi 8, né? Ele só pode ir para César 8, né? E se ele jogar para César 8, eu vou jogar já não tem mais o cheque, né? Então eu jogaria minha torre para Davi 7 e depois eu coloco naquela posição que eu estou buscando, né? Então digamos que ele volte para Félix, Félix 8. E agora tem o pulo do gato, né? Eu vou jogar minha torre para Eva 6 primeiro, não pode, porque eu tenho que defender o cheque de torre dele, né? Eva 6. E agora os próximos lances rei, torre Davi 6 e Davi 8 e ganha a partida. Não tem como ele evitar que eu faça isso. Então o rei dele não se mexe, né? Então, então aqui ele vai jogar. Já tem uma malandragem que ele pode tentar aqui, que seria a torre até tem essa malandragem. Torre em Félix 6 sacrificando, né? Porque se eu tomar a torre,
né? Se eu tomar a torre, ele empataria, né? Só que daí eu avanço peão e passo dama, e dou mate, né? Então eu descarto essa possibilidade. Não importa o que ele faça. Ele joga a torre, por exemplo, em Gustav 8, eu jogo minha torre para Davi 6, e agora o que ele fizer, eu vou jogar a torre para qualquer coisa que ele faça, né? Eu jogo a minha torre para Davi 8 e vou dar mate, certo? Então esse é um exercício bem interessante também, que mais uma vez ilustra o que a gente está falando desde o começo. Plano, precisamos de plano, né? Bom, visto esse exercício, vamos para o próximo aqui então. Esse é o. Pronto, acho que é isso aqui, vamos ver. Ok, esse aqui nós já vimos. Deixa eu ver, peraí, pessoal. Bom, outro finalzinho bem interessante também de torres também, tá? Vamos ver tudo final de torres agora, tá, pessoal? Então vamos lá. Posição inicial aí, tá? Opa. Posição inicial. Ponto de vista das brancas, tá? Então temos um rei em Davi 3, uma torre em Eva 1 e um peão em Davi 4. E as pretas têm uma torre em Davi 8 e o rei em Félix 7. Então vamos fazer algumas considerações aí, tá? Não, antes de fazer considerações, pause o vídeo aí, mais uma vez, reflita sobre a posição, pensem bem, brancas ganham, empata, como que vocês acham que vai acontecer na partida, né? Então, o tempo, bom, legal, acho que já voltaram, beleza? E vamos comentar sobre a posição agora. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui, nós temos um rei em Félix 8 está cortado, né, pela torre de Eva 1, né? E eu quero avançar o meu peão aqui, né? Só que não é tão simples, porque o meu peão está a 4 casas de coroações, da coroação, né? Então, se eu for com o meu rei simplesmente, vou lá caminhando pela coluna C, César 4, César 5 e tal, ele vai dar cheque. E quando o meu rei chegar mais próximo, ele volta atacando o peão, né? E aí, se eu jogo a torre na linha do peão para defender, o rei dele se aproxima, não está mais cortado, né? Então, é meio complicado. Por outro lado, se eu jogar primeiro, quem pensou nesse lance aí já entenda que é um erro. Se eu jogar minha torre para, para Eva 4, ele vai jogar o rei primeiro, né? Em Félix 6 vai estar um lance de atacar minha torre, tá? Então, mesmo que eu vá depois pela. Pessoal, estou só falando os lances para a gente debater aqui, não fala movimento no tabuleiro, tá? Depois eu falo a sequência principal aí que é a mais importante. Então, mesmo que você venha com o rei, mesmo que eu vá com o meu rei para, digamos, joguei minha torre para. Mentalmente, pessoal. Joguei minha torre para Eva 4. Ele jogou rei para Félix 6. Se eu jogar meu rei para César 4 agora, ele traz o rei atacando a torre já, né? E minha torre volta e aí fica mais difícil, porque mesmo que eu vá, daí a torre dele, o rei dele chega muito fácil aí para defender o peão, tá? Então o segredo aqui, pessoal, o plano é você levar o rei o máximo possível, né? E depois sim, no momento certo, você vai trazer a torre. Então a partida segue da seguinte maneira: eu vou jogar primeiro o meu rei em César, né? Em César, em César, em César 4. Se ele mexer o meu rei, eu avanço o peão. E aí o meu peão chega próximo da sexta linha, eu vou ganhar com facilidade, tá? Então ele vai tentar dar cheque e segurar o meu rei. Avanço do rei aí para apoiar o peão. Então rei César 8. Eu vou com o meu. Agora que está o pulo do gato. Eu vou com o meu rei para Bela 4, né? E aí, quando ele precisa defender o avanço de peão. Então, ele vai jogar o meu rei, a torre, para voltar para Davi 8. Né? Agora, eu volto com o meu rei para César 5. Veja que aos poucos eu vou evoluindo a posição. Torre para César 5. Ele volta a torre para César 8, cheque. Né? E agora, olha que detalhe importante, pessoal. Eu vou com o meu rei para Bela 6. E agora eu estou na sexta linha. E tem aquele tipo corredorzinho que você cria com aqueles três, né? O corredorzinho, tapetinho de vermelho para o peão passar, né? Então, eu vou colocar o rei em César 7, depois eu vou avançar o meu peão e acabou, ninguém segura mais, né? Então, eu joguei o rei para. Quer dizer, o plano, né? Joguei o rei na Bela 6, ele volta a torre para Davi 8, e agora sim, somente agora, eu posso jogar minha torre para Eva 4. Por quê? Porque mesmo que ele venha com o rei para
Ele vai vir, né, o rei. Então pode fazer o lance, pessoal. Rei Félix 6. Agora eu faço o que? Eu ataco a torre dele, né? Torre. Eu jogo o rei para César 7 atacando a torre, né? Ele não pode vir atacar minha torre. Porque se ele atacar minha torre, não precisa fazer o lance, pessoal, só para vocês entenderem. Se por acaso jogar o rei em Félix 5, eu dou torre cheque primeiro em Eva, e Eva 5, depois eu ganho a torre, né? Então ele não pode fazer isso. Então o único lance para ele é jogar a torre em Davi 5. Aí sim eu volto com o meu rei para César 6, ataquei a torre dele, ele tem que voltar a torre única para Davi 8, e agora, pronto, cheguei no ponto que eu precisava, avanço peão, e agora ninguém segura mais, né? Avanço peão, e aí tá tranquilo. Na verdade tem outro lance melhor que avançar o peão, que na verdade... avanço peão, que seria mais... Vamos fugir vamos fugir do tema aqui, né? Então D5, Davi 5, avancei o peão. Ele pode jogar ainda o torre César 8, né? Dando chequinho. Mas agora eu vou com o meu rei para Davi 7. E aí acabou, né? Ele não consegue voltar mais, né? E joga a torre para Ana 8, por exemplo, para dar cheque, para dar mais cheque. Aí avança, mas uma casinha com o peão, né? E agora quando torre A2, Ana 2 cheque, eu vou com o meu rei eu vou com o meu rei para... Vou ver aqui. Vou com o meu rei para Davi 8. Ele dá cheque. Eu jogo o meu rei para César 7. Ele deu cheque em Ana 8. Eu jogo o meu rei para César 7. Ele dá outro checoso aqui, né? E agora eu jogo o meu rei para Bela 6, tá aqui a torre dele, né? E quando ele volta, mas agora é uma questão de tempo só. A posição já tá, o rei está cortado, é muito simples, né? Ele joga o rei para Davi 7, o rei dele não participa do jogo, entende? Então ele joga o rei para Davi 7 defendendo, e agora meu rei vai para César 6, né? E aí quando ele sai, eu avanço mais o rei para Davi 8, eu avanço mais uma casa do peão, e agora um abraço, né? Porque eu vou chegar em César 7 e vou fazer promoção, e vou promover o peão na próxima, né? Então são vários lances, mas o plano é muito simples, né? A sequência de lance é muito simples, né? Uma vez que eu tenho o rei dele cortado, né? E não tem como evitar que eu chegue na oitava e promova o peão, tá ok? Então é isso, pessoal. Vamos ver se tem mais algum aqui. Aqui não. Bom, acho que é isso aí, pessoal. Os próximos finais que a gente vai ver são finais de peões, né? Vamos trabalhar bastante a regra de oposição, né? Oposição à distância, oposição diagonal, oposição lateral, né? Então, por hora é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aproveitado bem. E é isso. Até a próxima. Vamos ter em breve, como eu repito, né? Falei no início, vamos ter as aulas presenciais. Aliás, as aulas ao vivo, né? Em breve. Vamos ter também, não tão breve, mas daqui a pouco tempo vão ter as aulas presenciais também na nossa sede. Então eu espero contar com a presença de todos aí. Até a próxima. Vem pra academia, vem pra cá.